Bom dia, paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Nós somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo nossos estudos da Carta aos Romanos. Sejam todos bem-vindos. Vou pedir para a Rosi fazer uma oração para a gente dar início aos trabalhos. Rosi? Amém. Amém. Paz do Senhor a todos. Vamos orar. O Senhor está abençoando nossos estudos aqui. Amém? Senhor, Amém. meu Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Deus, pelo dia de vida que o Senhor nos deu, pela noite de sono e de descanso. Te agradecer, Senhor Deus, por cada irmão que está aqui no grupo nessa manhã, por cada ouvinte, Senhor. Que o Senhor vá alcançar o coração de cada um, Senhor, através da tua palavra, que o Senhor já revelou para Edgar, para o Marcelino, e eu peço que agora, durante os estudos também, o Senhor vá revelando, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar. Senhor, abra o nosso coração e a nossa mente, os nossos ouvidos, para a gente ouvir e entender aquilo que o Senhor quer falar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que seja o teu Santo Espírito a guiar esse estudo, Senhor. Coloca um anjo em cada lar, Pai. Coloca um anjo em cada casa para guardar e para proteger, Pai. Senhor, tira, Senhor Deus, todo roubador de palavra, Pai, para que tudo que o Senhor quiser falar chegue aos nossos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Rosi. Então vamos dar sequência aqui ao nosso estudo de Romanos. Nós estamos tratando aqui na nossa estante da primeira carta de Paulo, que está na Bíblia, que são os Romanos. A gente já vem estudando vários capítulos aqui, e a gente está chegando aqui no capítulo 10, que é o nosso foco, né? A gente tem esse bloquinho aqui, o capítulo 9, o 10, o 11, né? Eles são interligados, ele tem uma estrutura bacana, nós estamos vendo. São um dos mais importantes, não só da carta, mas da Bíblia, são informações muito importantes, muito bacana da gente estar aqui aprendendo. E já quero também aqui externar aqui a minha satisfação que a audiência que está, a escola bíblica aqui está muito bacana, muito, muito bom mesmo, bastante gente, o pessoal tem visto também os nossos vídeos depois que a gente divulga, está muito bacana. Louvado seja o nosso Deus. Então vamos lá, esse bloquinho aqui, né, do capítulo 9, 10 e 11, né, a gente já comentou que o capítulo 9, né, ele fala sobre a incredulidade, né, do povo de Israel, né, e aí a gente foi vendo aqui no capítulo 9, no primeiro bloquinho, né, como é que pode um povo privilegiado, né, não acreditar. No outro bloquinho aqui, sobre as promessas de Deus, a gente viu que as promessas de Deus não falharam, a gente explicou por quê, e a gente falou que a fé não é por obras, e sim pela fé, a gente falou da fé de Abraão. Depois aqui da justiça de Deus, né, a gente falou também que também a justiça de Deus não falhou, Deus não é injusto, ele aplica o juízo, aplica a misericórdia, de acordo com a sua soberania, mas ele não é injusto, a gente viu isso. E depois, na soberania de Deus, a gente viu sobre vasos, né? O oleiro e o vaso, a gente conversou sobre isso. Vasos de honra, vasos para desonra, a gente comentou sobre isso. E que a gente comentou, né, que ele suporta, ele tolera alguns vasos de ira, porque também serve para ensinamento, também serve para a honra e glória do seu nome. Tanto Deus é glorificado na hora que vai aplicar sua misericórdia, mas também quando vai aplicar o seu juízo, nós vimos isso. E no finalzinho aqui, né, quando a gente viu que Israel era responsável pela sua própria rejeição, a gente viu que os gentios, eles alcançaram a salvação como? Decorrente da fé. E como alguns judeus não alcançaram? Porque era decorrente da lei e não da fé. E aí a gente comentou sobre a pedra de tropeço, que era Jesus. Aonde que estava faltando, né? Onde eles tropeçavam quando você vai pela lei? Quando você não acredita em Jesus. Então, não tem como você ser salvo se não for por através de Jesus. E aí nós entramos no capítulo 10, né, que a gente começou aí, a gente já começou aqui falando do capítulo 10, né? E aí a gente comentou até o versículo 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler aqui a partir do 5 para frente, tá bom? E a gente vai comentar. Esses dois, a gente tem dois bloquinhos, quer ver? Tem esse e esse.
né? O capítulo 10 ele é relativamente curto, mas ele traz mensagens que são importantes. Vocês estão vendo que eu tenho trechos aqui que eu escrevi em vermelho? Dá para ver por aí? Que tem coisa que está escrito em vermelho? Vocês conseguem ver? Tá claro aí? Dá sim para ver, Marcelino. Isso. Então, por que eu coloco em vermelho? Quando ele cita escritura, ele cita a escritura, ele cita as passagens do Antigo Testamento, ele costuma fazer isso. E de vez em quando que eu vou até aqui, vou chamar o Edgar para ele reforçar para a gente sobre essa questão de Paulo ficar sempre mencionando, né, as escrituras. Então vamos lá. Vou ler aqui do 5 para frente, e aí a gente vai comentando, tá? E aí depois eu vou parando em alguns pontos muito importantes. Vocês vão ver que é muito bacana o capítulo 10. Depois o capítulo 11, né, que é um pouco maior até, ele vai tratar da restauração. A gente viu que o 9 tratou do passado, conversou, explicou de Israel, e o 10 é o presente, é o que nós estamos tratando, e o futuro, que é a restauração, a gente vai ver no capítulo 11. Então vamos ler aqui, ó. Vou ler do 5 para frente, que é onde a gente parou no domingo passado. E é importante também, deixa eu ressaltar aqui, que todos leiam, né, previamente esses capítulos. Por quê? Porque já vai ficando na nossa mente, né? E a gente já vai criando aqui, vai criando, assim, algumas ideias. E aí, quando a gente vai conversando aqui, tudo vai se encaixando. Então, vamos lá. Vou ler a partir do versículo 5, tá bom? Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti e no teu coração, isto é, a palavra de fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 13. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão aquele de que nada ouviram? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Amém? Então aqui a gente fez a leitura, eu não vou ler ainda o resto, porque a gente vai comentar esses trechos aqui que são muito importantes. Então o que acontece? Ó? Aqui que ele já começa no 5 e no 6, quando ele fala da justiça decorrente da fé ou decorrente da lei, né? Então, ele já começa aí. E no versículo 6, ele já fala que se a justiça decorrente da fé, aí sim, a fé em Cristo, a fé na salvação, a fé, como ele também já mencionou, a fé de Abraão, a fé em Deus, fé em Jesus. Então, aí ele cita as escrituras aqui. O que ele está querendo dizer? Que não precisa a gente ir lá nas alturas procurar Cristo. Nem a gente precisa ir lá nas profundezas dos abismos para trazer Jesus da morte. Porque aí ele fala aqui na sequência. Por quê? Ele fala que não há necessidade. Porque aonde ele está? Ele está perto de nós através da palavra. Olha só que bacana. Ele está perto da gente através da palavra. Ele fala aqui no versículo 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Olha só, e ele está falando isso citando as escrituras. No
do Velho Testamento. Então, isso daqui chama muito a nossa atenção, e é bom a gente reforçar, porque a palavra que pregamos, que, né, ele fala que a palavra que a gente prega é Jesus. Então, ele está perto. Não adianta a gente querer ir lá, buscar lá no céu, lá no céu, ou lá nas profundezas. Ele está aqui. E como que ele fala com a gente? Ele fala com a gente através da palavra. Então, a gente sempre reforça isso, né? Através da palavra, Deus conversa com a gente. Jesus, ele conversa com a gente. Então, quando a gente estuda a palavra, quando a gente lê, quando a gente ouve um sermão, quando a gente ouve uma pregação, né? Às vezes Deus fala com a gente, sim. Então, quanto mais a gente se focar na palavra, a palavra ela é alimento, a palavra ela é luz. Então, a palavra é que faz com que a gente tenha essa conexão. Então, a gente precisa dar esse ênfase sobre o quão perto Jesus está de nós. Isso que ele quer dizer aqui, quão perto está. E aí, ele também fala da boca e do coração. A gente já vai falar já na sequência, porque ele fala que a palavra está perto e ele também fala da boca e do coração, né? Ele fala o que a gente faz com a boca e o que a gente faz com o coração. Inclusive, né? Vou dar sequência aqui, ele sempre menciona as escrituras para ele embasar o que ele está falando. Ó, aqui no versículo 9, ó, ele fala: se com sua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que o Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha só, porque com o coração se crê para a salvação, né, para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então ele está falando de duas coisas aqui. Ele está falando da gente crer e da gente confessar. Aqui são duas coisas muito importantes, que a condição para a nossa salvação é a fé. E ele fala a fé e a confissão. Então, veja bem, eu queria fazer ainda uma observação antes de falar no versículo 11, que eu vou perguntar umas coisinhas para o Edgar também. Olha só como é importante. A gente já viu aqui que a palavra está perto da gente. É através da palavra, do ouvir a palavra e do falar sobre a palavra, a gente se comunica com o nosso Deus. Deus fala com a gente através disso. Agora, ele está falando mais aqui, que ele está falando da boca e do coração. Ele fala que com a nossa boca a gente vai confessar. Com o coração a gente vai crer. E aí o que acontece? A gente sabe que a salvação ela é individual, né? Às vezes a gente tem uma coisa só e outra coisa só. Então, por exemplo, tem gente que acredita, mas não confessa, mas não testemunha. Tem gente que testemunha, que fala, mas não crê. Né? E aqui ele deixa claro que tem que ser as duas coisas, tem que estar muito integrado. Não adianta você só crer, né, e ficar quietinho. Né? O agente secreto, né? Já ouviu falar, né, do crente agente secreto? Não, ele crê, mas ninguém nem sabe que ele é crente, ninguém nem sabe, ele não vai falar de Deus para ninguém, e a gente já vai falar daqui a pouco sobre evangelização, que é um ponto alto do capítulo 10. Mas a gente tem que entender essas coisas. Por que confessar com a boca? E por que nós vamos crer aqui no nosso coração? E por que não adianta só uma coisa? Tem que ser as duas. Né? Tem aquele que só fala? Tem. Tem umas pessoas que podem ser estudiosos da Bíblia, vir e ensinar e falar coisas, mas no fundo ele não acredita, ele não vive, ele não testemunha. Né? Não adianta só ser um estudioso da palavra e só. Assim como não adianta só você crer e ficar quietinho na sua, um agente secreto. Esse crer, ainda até eu reforcei aqui, né? Crer que Jesus ressuscitou dentro dos mortos. Se você não crê que Jesus ressuscitou, o que acontece? É vã a nossa fé. Porque a nossa esperança, ela decorre daí, da nossa salvação, da ressurreição.
daí que decorre a nossa fé, a nossa esperança. É em que a gente vai viver na eternidade com Jesus. Se você não partir daí, é vã a nossa fé, então não adianta. Mesmo que com a nossa boca a gente confessar, mesmo que com a nossa boca a gente ensinar a palavra, falar de Jesus para as outras pessoas ou da palavra, mas se a gente mesmo crê, a gente não vai ser salvo. Então, isso é muito importante, né? A gente colocar esse ensinamento nessa palavra que ele fala, né? Que a palavra está perto da gente, que Deus fala com a gente através da palavra, e que essas duas coisas aqui, você tem que crer com o coração e confessar com a boca. E aí ele fala assim, que na Escritura já está falando que todo que nele crê não será confundido. E Edgar, aqui no versículo 11, né, ele menciona que essas Escrituras, da onde que ele fala sobre isso? Em que lugar lá nas Escrituras? Paulo, ele, costumeiramente, ele tinha essa sequência, né? Essa maneira até didática de falar para esse povo, né? Por conhecer esse povo e saber também da exigência toda que eles tinham, né? Do quanto eles eram zelosos pela palavra, né? E quanto se ele anunciasse esse evangelho de uma forma em que ele não embasasse o Velho Testamento no que ele estava falando, né? Ele não usasse como base o Antigo Testamento, que era aquilo que eles seguiam, né? Isso tudo seria mais complicado de ser aceito e até ser entendido por eles, né? Então ele cita em vários lugares, ele fala de Moisés, ele fala em Levítico 18:5, ele fala da maneira em que eles estavam vivendo pela lei, então vivem pela lei e serão julgados pela lei, vamos dizer assim, né? Se vocês vivem pela graça agora, vocês vão ter a misericórdia e o perdão de Deus. Então a lei era algo que era punitivo, né? Punitivo. Então, por ser punitivo, eles cometiam erros e se sentiam culpados, né, de tudo isso. E hoje a gente caminha pela graça, caminha com Jesus. Então a gente, mesmo cometendo os erros que eles cometiam, nós aqui entendemos, né, embasados pelo Levíticos, Deuteronômio, né? Deuteronômio também fala sobre a questão da boca e a questão do coração, né? Então a gente tem ali, são instrumentos fundamentais para a salvação que a gente deve anunciar. Você tem boca? Tem. Né? Quem não tem? A maioria tem. A maioria das pessoas tem boca, né? A maioria das pessoas tem coração. A maioria, né? No sentido físico, sim, né? Figurado, às vezes não, né? Mas assim, você tem boca e tem coração, aí os instrumentos, está aí o caminho para ser salvo. Porque você precisa externar aquilo que aconteceu no seu coração. Então ele conta lá que isso acontecia, né? De uma forma em que agora você tem isso tudo muito perto, você está com Cristo dentro do seu coração. Então você externa isso de uma forma em que as pessoas ouvem e isso serve de testemunho para que mais se convertam. E nesse movimento de você externar tudo isso, você confessa que Jesus é seu Salvador, que Jesus mudou a sua vida, que Ele é Senhor da sua vida, e isso o traz salvação. Pronto, fechou a salvação para você. Dupla função, salvo e levar pessoas a serem salvas. Então, confessar não é simplesmente falar, agora Cristo, tal. Não, você está levando muitos também com esse seu testemunho a contar, a externar aquilo que está com você. Imagine você se converte e vira uma ostra ali, ó. Quieto, não fala para ninguém que Cristo mudou a sua vida. E a função que você tem? É uma pedra, né? Ali, uma pedra de tropeço quase, né? Que não, você não seja isso, né? E ele cita quase que como a gente pode falar uma antítese, né? Quer dizer, seriam formas contrárias. Ele fala de lei e fala de salvação. Ele fala, olha, vocês estão vivendo na lei, e a lei vai punir vocês, né? E vocês vão carregar essa culpa. Venham para Cristo, e aí sim, vivendo em Cristo, você vai ser perdoado, e pelas misericórdias essa culpa vai ser toda apagada, desde que você confesse seus erros.
Né? Então, eles, ao subirem nos púlpitos e anunciarem e tal, isso tudo, eles estavam fazendo de uma maneira não de coração, e sim só de boca. E isso tudo, né, não levava eles à salvação, e possivelmente, pela maneira que eles falavam punitiva, caso não obedeçam, acontece isso, aquilo, outras pessoas ficavam crendo nesse Deus de uma forma punitiva, e de uma forma, olha, eu vou seguir um pouco a lei aqui, mas para, como diria, para inglês ver, para que ninguém, né? Aquela história da estrada que a gente sempre fala, tem radar, apareceu no Waze lá, tem radar aí na frente, tem guarda, eu vou reduzir a velocidade. Quando não tem, eu afundo o pé no acelerador, entendeu? Então, era uma maneira para inglês ver de que você era de Deus. E hoje a gente não vive isso. Deus está dentro da gente. Então, ele tá vendo intimamente a gente. Ele não vê nosso visual bonito só, né? Ele vê aqui dentro. Então, ele sabe que a gente está vivendo, está falando isso de uma forma plena e de uma forma sincera. Não adianta, não tente enganar a Deus. Oh, Deus de Jacó, de Israel, começa a falar toda a Bíblia, mas ele fala, puxa, o que ele está fazendo? Esse é um sino que só faz barulho, né? E aí a gente não vai cumprir essa função. Eu não vou me estender muito, não, Marcelo, já vou parar. A gente vai cumprir essa função do arauto mesmo, aí, daquele que anuncia, né? Depois a gente vai ver um pouquinho sobre essa questão do arauto, mas ele vem assim para anunciar esse evangelho. A função dele é anunciar. Nós somos esses arautos do Rei Jesus, né? E anunciamos isso, devemos anunciar isso constantemente. Essa é a nossa função. Né? Quando você ara a terra, você move aquela terra, que está ali compactada, onde não recebe nutrientes, você ara a terra, né? O arado passa, remove tudo aquilo, dá uma formação ali, dá um formato na terra para que venha a frutificar, para que venha a germinar, para que venha a oxigenar, para que venha a entrar oxigênio naquela terra, para poder... Hoje de manhã eu estava assistindo o Globo Repórter, no Globo Rural, e estava falando muito sobre essa questão do nitrogênio, que puxa as coisas do ar e dá oxigenação para a terra, né? Eu não entendo muito disso. Mas é isso que o arauto faz, né? Ele bota à tona, ele mostra, ele vai arejando ali para que você consiga plantar e colher, né? Com boa qualidade. Amém. Então, assim, a gente pode colocar muitos exemplos de que ele falava do Velho Testamento como algo que serviu como base, mas o que hoje a gente está mostrando esse evangelho, tem que mostrar esse evangelho para os outros, né? Sim. E nesse versículo 11, Edgar, todo aquele que nele crê não será confundido. Está onde isso nas Escrituras? Show. Está no Edgar tá Salmo, cortando. tá no Salmo 25. Está no Salmo 25. 25:3. Isso. Voltou. É isso mesmo. Esse Então, é a aí o questão versículo 12. Agora vamos ver o versículo 12. Vou ler aqui o versículo 12. Ó. O que é o versículo 12? O versículo 12 é a abrangência da salvação. Aqui ele deixa muito claro a abrangência da salvação, porque no versículo 12 ele fala que não tem distinção entre judeu e grego. Por quê? Porque o Senhor é o mesmo para todos. E aí ele fala, né, que é rico para com todos os que o invocam, né? Então, ele coloca aqui também nesse versículo 12 a abrangência, e agora do 13 ao 15, que eu vou ler, nós vamos entrar num assunto muito, muito importante, que é sobre evangelização. Ó, vou ler aqui, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como virão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Olha, o que eu vou falar aqui sobre esse bloquinho aqui. Daqui a pouco eu já te chamo, Edgar. Esse bloquinho aqui, ele é importante porque ele está falando de evangelização, e a gente está vendo aqui, eu até pus aqui em negrito
as palavras, são 6 palavras aqui, são 6 estágios da evangelização, 6 processos da evangelização que a gente está vendo aqui. Ó, eu vou falar de trás para frente esses 6 processos, né? Vou falar de trás, lá do final, que é a salvação, e vou vindo. Então está escrito lá, salvo, né? Será salvo. Quem vai ser salvo? Quem invocar o nome do Senhor será salvo. E quem... Só que para invocar, ele precisa crer. Para crer, as pessoas precisam ouvir a palavra. E para ela ouvir, alguém precisa pregar. E para pregar, alguém precisa ser enviado. Então, esse processo aqui, ó, são 6 estágios. Enviado, prega, ouvir, crer, invocar e salvo. Então, e aqui ele fala, né, no versículo 14, ele vem vindo, né? No 13 ele fala de quem será salvo, é quem vai invocar. Mas aí, como é que vai invocar se não creram? E como é que vai crer se não ouviram? Como é que vai pregar se não foi enviado? Então, o que acontece aqui? E no próximo bloco, no próximo slide, nós vamos ver isso, sobre essa questão, se a gente a gente passou por esses 6 estágios, mas ainda assim não deu certo, a gente vai ver depois, tá bom? O que acontece? Mas a evangelização, ela tem sim esses 6 processos. E aí Paulo, ele está muito preocupado com isso. Por quê? Lembra que a gente falou que Paulo, ele era um intercessor e um estudioso, e ele era uma pessoa que amava as pessoas, e o foco dele, da intercessão, o foco da oração dele era o quê? Salvação. Ele está preocupado com a salvação. O que precisa para ser salvo? Aí ele está falando aqui, precisa dessas 6 coisas. Precisa desses 6 processos para alguém ser salvo. Esses 6 processos. Precisa de tudo isso para alguém ser salvo. E ele está preocupado com isso. Então, ele está falando para a gente, ele está deixando muito claro como é que a gente deve fazer, né? Ah, mas para ser salvo é só invocar o nome do Senhor. Não, eu sei, mas para o cara invocar, ele precisa crer. Ah, sim, mas como ele vai crer? Não, alguém precisa falar sobre isso para eles, né? Sim, alguém, mas quem que vai pregar para ele ouvir, né? Não, mas precisam ser os enviados. Então, ele está deixando aqui, ele começa a deixar uma mensagem muito bacana, que a gente sempre fala, sobre a nossa responsabilidade também em evangelização. Se a nossa preocupação é com a salvação, então a gente tem que conhecer esses 6 processos. A gente tem que entender como funciona. E nós vamos ver mais para frente um pouco também, que às vezes a gente tem que dosar ou calibrar, ou não fazer coisas que não é a gente que faz. Mas ele deixa primeiro claro aqui os processos. E nesse versículo 14, por isso que a gente vai ter que ler e entender e conversar, porque ele está claro. Ele está claro. Então, ele coloca aqui todas essas fases. E aí eu vejo assim, a gente mesmo, será que a gente está focado nisso? Será que a gente está evangelizando? E como? Depois a gente vai ver o como, tá? Porque se a gente fizer errado, também não vai adiantar. E aí, o que acontece? Lembra que a gente falou aqui, com a tua boca confessares? Aí, por isso que eu falei do agente secreto. O agente secreto, aquele crente, ele crê, mas ele não faz um papel de divulgar, de confessar, de evangelizar, de testemunhar a vida em Cristo, né? Então, como é que as pessoas serão salvas se você crê, mas não fala nada? E a sua atitude não muda? As pessoas não percebem isso. Vocês já perceberam, pelo menos comigo, que muitas vezes nós somos diferentes em locais diferentes? Às vezes eu estou na igreja, eu sou um. Eu estou no meu trabalho, na minha casa, ou na sociedade, eu sou outro. Acontece muito, né? Será que acontece? Claro que acontece. Muitas vezes a gente é diferente, dependendo do lugar onde a gente está, né? Será que a gente
às vezes tem vergonha de falar? Tem sim, claro. Tem receio? Tem. Será que eu vou estar errando? Será que eu vou estar acertando? Né? Será que se eu falar isso vai piorar mais ainda, né, a situação? A pessoa vai ficar mais ainda com bronca de crente, né, do que já tem? Olha só a responsabilidade que a gente tem aqui. Olha só como eu disse que é importante essa fala aqui na gente. E como vai ser importante a gente falar um pouco de como nos próximos versículos. Como que a gente deve fazer direito as coisas. Isso aqui é para a gente refletir mesmo, para a gente ler a palavra aqui e ver o que Deus está conversando com a gente, o que Ele espera da gente. Então, isso realmente é muito importante, né? E não é só uma coisa, nem só outra. Não é só crer e ficar quietinho, assim como também não é pregar e ir e falar, confessar, falar da palavra, mas fazer errado e não estar por dentro crendo. Então, isso daqui é muito importante para a gente, por isso que eu falei que esse capítulo é um dos mais bacanas. E a mensagem aqui, quando você lê, está claro, assim. Não é um negócio complexo que a gente precisa de traduzir o que está escrito. Não, está simples. A gente precisa refletir mesmo nessas 6 fases que são nessa sequência que é necessário para alguém ser salvo. Não é falar, não, para ser salvo é só invocar o nome do Senhor. Não é só isso, precisa crer. Então, é só crer. Mas como que alguém crê? Olha só, Paulo, como? Como? Como é que chega a palavra no ouvido dessa pessoa? Como é que chegou isso no ouvido da pessoa? Eu vou pedir aqui para o Edgar fazer aqui também uns comentários, porque ele também invoca aqui no versículo 13, ele fala das escrituras do Velho Testamento. Ele fala, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Né? Onde que a gente tem isso nas escrituras? Edgar vai falar aqui para a gente, né, Edgar? E fazer também seus comentários nesse pedaço onde a gente fala de evangelização, né? Deu uma picotada na hora da pergunta lá e eu não acabei passando 25:3. Só complementando um pouco daquela questão do Não será confundido. confundidos. Em algumas versões você encontra decepcionado, né? Uhum. Então, quando você segue uma lei, você se decepciona com aqueles que estão por perto e você mesmo acaba transgredindo leis, né? É muito comum, por mais que a pessoa seja cristã e fale, puxa, mas eu sou honesto, sou isso e aquilo, o que deveria ser uma coisa inerente do ser humano, né? Ser honesto não deveria ser uma questão de eu quero ser, não, você tem que ser, é básico, né? Só o errado quem não é, né? Honesto, eu sou honesto, grande coisa, você tem que ser honesto, né? Então a gente tem assim uma questão, e quando Paulo fala ali, ele cita salmos que eram conhecidos ali os salmos eram conhecidos pelo povo israelita ali, pelos judeus, né? Ele fala de uma maneira em que aqueles que esperam no Senhor, né? No Senhor como essência e não só na questão da lei, aqueles que esperam no Senhor e sabem que o Messias vem e que já chegou, esses não serão decepcionados, não serão confundidos. E simplesmente ele fala lá no texto que aqueles que agem de maneira traiçoeira, esses sim serão confundidos, esses vão agir de forma errada, né? Isso é questão do Salmo. E nessa questão aí de Paulo, falando do invocar, eu tenho a impressão de que ele faz algumas perguntas ali, né? Ele diria assim que, como invocar se você não crê? Sabe? Tem gente que invoca o nome de Deus, mas não crê no nome de Deus. Então, como você vai invocar se você não crê? Como crer se você não ouve a palavra? Como é que você crê se você não está nem aí com a palavra de Deus? Você crê no quê? Crê em Deus. E Deus, o que é Deus para você? Eu não sei. É uma força, é uma luz, é uma... Sabe, a pessoa às vezes tem crente que às vezes começa a colocar coisas até místicas no meio, porque
não tem profundidade, não foi a fundo conhecer a Deus. Né? Então, isso é uma coisa interessante, porque você vai anunciar de uma forma vazia, né? Isso é percebido pelas pessoas. Quando você fala uma coisa que você não vive, você conta algo que sabe, não vivenciou. Às vezes eu fico pensando na minha vida o quanto eu precisava viver mais isso tudo para poder testemunhar coisas que aconteceram na minha vida. É bom a gente contar aquilo que aconteceu na vida da Helena, da Rosângela, do Marcelino, da Vani. É legal isso, porque servem de testemunho. Mas o quanto você tem vivido essa vida com Cristo e quanto você tem de testemunhos seus, assim, algo que você viveu mesmo. Isso é legal, né? Mesmo que seja uma coisa simples, você fala, puxa, isso é muito pesado, é muito gigante para mim, e para o outro talvez não seja tão significativo, mas pode mudar uma vida, pode mudar um pensamento de acordo com a maneira que você fala, a profundidade, né, que você fala. Então ele também pode perguntar, talvez também, como, como ouviram, né? Como as pessoas não ouviram se ninguém anunciou. Quer dizer, se você não pregou, você não pregou a palavra. Então serve aí para o pessoal dos missionários, né? As pessoas que têm esse dom e essa questão de levar a palavra para muitos aí em lugares mais difíceis e que nem todos têm essa capacidade de levar e a capacidade de viver nesses lugares, né? Então Deus dá dons a algumas pessoas para serem missionários. Isso deveria ser assim, um ponto essencial para as igrejas, terem missionários, terem missões. Nem toda a igreja tem um foco, ou pelo menos, não um foco, mas pelo menos ter uma pontinha que possa favorecer e ajudar aqueles que têm esse chamado para ir para as missões. Então, o cristão deveria sempre focar, olha, eu tenho que ajudar porque eu preciso que muitos ouçam essa palavra, né? E eu não tenho esse dom de ir para os recantos, aos rincões mais distantes para poder anunciar. Então, assim, e como pregarão também, né? Com a capacidade de pregar, né? Com o conhecimento de pregar. Vocês têm esse conhecimento, mas vocês têm essa profundidade ao pregar? Ou vocês são sinos que ressoam, instrumentos que só fazem barulho? Vocês são o quê? Então, a capacidade de extrair dos textos inspirados por Deus e falar de uma forma do coração para a boca, né? A gente fala da mão para a boca, mas do coração para a boca, esses pregadores que às vezes são esses exímios pregadores e manuseiam a palavra, que é uma beleza, mas você não vê profundidade às vezes, né? E não causa impacto. Às vezes uma pregação de 5 minutos, eu me lembro até, eu não esqueço disso, uma pregação do Beleze, no culto dos jovens uma vez. Eu me lembro do Beleze falando da questão mesmo de como anunciar, de como falar do Evangelho. E eu lembro do Beleze falando, como se fosse hoje. Ele pregou 5 minutos, ele pediu desculpas porque ele só pregou 5 minutos. E eu não me esqueço dessa pregação. E às vezes tem pastores que vêm com uma profundidade absurda, pregam 2 horas e eu não me lembro o que ele falou. Porque às vezes, não que não tenha profundidade, às vezes tem, né? Mas às vezes a profundidade ele não consegue externar isso, né? Então, nem sempre é só o conhecimento, tem que ser essa coisa de coração e boca, né? E ele fala muito disso, né? Paulo está frisando isso para aquele povo, né? Sim. Então, tem o versículo 13 aqui também, né? Que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que ele menciona nas Escrituras. Está lá em Joel, né? Lá no Joel 2, não é isso, Edgar? Lá em Joel 2 aqui. Eu não estou falando dos textos, eu acabo me empolgando com outros textos e acabo não falando. Eu tinha falado do Joel 2 e eu tenho o texto de Joel 2 no versículo 32. Aqui. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Está falando ali de uma forma, né, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como a gente fala aqui em Romanos. Né? Então ele remete a Joel para esse povo. Né? Paulo ele faz essa referência, né, porque quer dizer, são coisas que é sabido, né, pelo pessoal, e ele está reforçando aqui nessa questão, porque ele fala tudo isso que ele está falando, né, é embasado, e mais, né, ele mostra também que as Escrituras
né, as coisas vão se confirmando, né? E aí ele está falando, estamos confirmando aqui o Salvador, estamos confirmando a vinda de Jesus, e é necessário crer nisso para que a gente seja salvo. E esse evangelho, que é Jesus, né, é que ele vem reforçar que é a salvação, né? E eu também quero reforçar aqui, Edgar, também, e que a Débora colocou aqui no comentário muito, muito bem colocado, né? Que a evangelização, ela é para todos, né? A gente não pode pensar só na pregação em si, né? De que, mas quem que prega a palavra são pastores, né? Ou são alguns estudiosos que, né, que fazem isso. Não, aqui está falando assim, ó, que você vai crer no seu coração e com sua boca você vai confessar que Jesus é o Salvador, né? Então, muitas vezes não é uma pregação, você está mostrando e está falando para as pessoas que esse Jesus é maravilhoso. E muitas vezes a gente pode não saber pregar, ou não, mas quando a gente leva essa fé e desperta em alguém essa curiosidade, porque essas pessoas podem ir buscar a Cristo. Nossa, né? Quem que será esse Cristo? Eu acho que eu vou atrás disso, né? Eu mesmo, quando eu me converti, quando o pastor falou para mim assim: se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai estar salvo. Aí eu falei, poxa, eu quero conhecer mais disso. Eu fui atrás disso. Não foi numa pregação, nem foi num estudo bíblico, não foi nisso, mas foi numa mensagem que às vezes ela é simples, e que faz com que a gente busque a palavra, faz com que a gente se interesse. E aí a gente começa a querer saber mais, né? Às vezes vem uma pessoa no nosso culto, né? Às vezes ali numa conversa ela vê alguns testemunhos, ela vê a irmã Rosângela, que é uma pessoa, uma serva de Deus ali, firme. Aquele testemunho já fala, puxa vida, eu quero ter isso na minha vida, como é que eu faço? Aí ela começa, né? Ela vai lá na nossa igreja ver uma oração da irmã Helena, fala, poxa, que oração que me fez bem, eu quero mais desse Jesus, eu quero mais disso. Então, como a Débora falou, não é só os pastores que vão pregar, não. Quando a evangelização, de uma forma mais genérica, ela é para todas, né? Às vezes é uma conversa, como diz o Vilmar, é isso mesmo, uma conversa que você tem com alguém falando de Cristo, você já está evangelizando. É isso mesmo. Então, só para falar um pouco mais dessa abrangência aí, né? Eu tive a impressão que o pastor queria falar alguma coisa, a gente ainda tem alguns minutos aqui, e eu só queria fechar. Pastor, o seu microfone está fechado? Está. Né? Agora não. Isso. É que faltam só 10 minutos, eu faço no final, então pode continuar. Falta 12. 12. Então, só quero... É que muito se fala, mas pouco se vive, né? Tem aquele velho ditado, você fala muito, mas você não vive aquilo. É bíblico isso aí, né? Então, realmente, olha só o que a Bíblia fala lá em Filipenses, o que nós precisamos, Filipenses 4:9. Fala assim, ó, o que também aprendeste? Primeira coisa, estamos aprendendo com vocês, estamos aprendendo, amém. Recebeste de quem? Do Senhor. Então, você aprende, você recebe, aí fala, ouviste, você está ouvindo, e vê em mim. Olha só o que fala. Então, você aprende através do quê? Daquilo que você recebe, como você vai receber? Ouvindo ou vendo? Agora fala no final, isto praticai. Aqui está o seguinte, a prática daquilo que nós ouvimos e nós vemos e nós aprendemos, né? Aquilo que está comentando, nós estamos comentando, a maior dificuldade não é você aprender, não é você ouvir, não é você ver. A grande dificuldade nossa é colocarmos em prática aquilo que nós estamos recebendo, né? Então, esse versículo aqui é de Filipenses 4:9, falou muito comigo também essa manhã, né? E realmente eu tenho, sim, estou aprendendo com vocês, mas só aprender não vai, não. E daí, vou aprender, eu estou vendo vocês aqui, estou ouvindo vocês, mas agora e a peroração disso aí? O que eu tenho que fazer? É colocar em prática. Sem prática, sem colocar, é em vão. É como o sino que bate e soa. Então, eu só quero deixar essa palavra para vocês aí.
que vamos colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo na escola bíblica dominical. Obrigado. Amém, pastor. Essa frase aqui do final do versículo 15, que ele fala, né? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, né? Dos que anunciam a boa nova, dos que anunciam o evangelho, do que anunciam essa salvação, né? Amém. Uma vez eu falei sobre essa frase aqui, é muito, muito, muito legal, né? Quão formosos são os pés de quem anuncia essas coisas boas, de quem vai até as pessoas, de quem testemunha a sua vida, de quem dá essa oportunidade para que as pessoas sejam salvas, né? Olha que beleza. Amém. E aí, agora, só para a gente terminar aqui, que a gente tem poucos minutos, no próximo domingo a gente termina aqui, nesse próximo bloquinho, a gente fala um pouco sobre aquilo que eu já falei sobre e se não der certo? E se eu falei, mas a pessoa não acreditou? Vamos ver no domingo que vem. Por quê? Nem todos acreditam, nem todos obedecem. Como é que é isso, né? E aí, Paulo, tá vendo que a minha tela está com quase tudo vermelho aí, ó, escrito em vermelho? Paulo usa as escrituras mais uma vez, ele menciona, né, o Antigo Testamento para embasar o que ele está chegando. E ele está confirmando as escrituras. Ó, tá vendo? Vai acontecer isso, vai acontecer como foi dito, como está escrito, como fulano já disse, né? Mas isso a gente vai ver no domingo que vem, porque esses últimos 5 minutos eu queria deixar para o pastor fazer uma oração e ver também aqui que algumas pessoas colocaram pedido de oração, né? A gente viu aqui que o Milton trouxe aqui para a gente fazer pedidos aqui, né? Milton, você pode falar aqui, porque até eu achar aqui. Milton, tá aí? Bom, mas ele pediu aqui, ó, para oração, pastor, para o Diego Maciel, que sofreu um AVC, né? Numa cirurgia, porque ele estava na UTI, né? E também o pastor Luiz de Assis Dias, que passou mal e está internado, né? Então, temos esses 2 pedidos de oração aqui, aí o senhor já inclui aí na oração. E lembra quando eu falei que o capítulo 10 era bacana? E é mesmo. O 9, o 10 e o 11, nesse bloquinho. Pode falar, pastor. Tá o microfone. Não, agora sim. Então, mas amém, eu só vou orar que realmente esse estudo possa estar na nossa vida e nós possamos colocar em prática. E também até o Edgar falou sobre não é muito falar que você aprende ou que você recebe a mensagem. Tem muitas pessoas que são muito estudiosos, glória a Deus por isso, mas falta alguma coisa ainda, né? E realmente, que nem nós vimos domingo passado, o pastor pregou bastante, mas nós ouvimos, aprendemos muita coisa. Então, é um dom que Deus tem dado para a pessoa. Mas não é no muito pregar, não é no muito falar. Como ele falou do Beleza, lá uma palavra. Por isso que é importante na pregação você sempre ter um tema para falar, para ficar gravado pelo menos o tema. Eu me lembro que o maior evangelista para mim do Brasil é o Luiz Esquiriró. E ele foi salvo através do que? De nenhuma palavra, só através de um folheto que ele estava entrando no cinema. Ele é um empresário, era empresário, né? Entrando no cinema, uma garotinha, uma menininha, chegou e entregou um folheto na mão dele. Aí falou assim, cantou uma musiquinha, dizendo, como está sua vida com Deus? Olha, só isso. Ele foi transformado nesse Luiz Quiriró que o Brasil todo conhece. Vamos orar. Amém. Pai amado, eu quero, meu Deus, agradecer pela Escola Bíblica Dominical. Quero abençoar, Pai amado, especialmente o Marcelino, capacita o Marcelino, capacita o Edgar para transmitir a Tua palavra assim como ela é. Dê sabedoria, Pai amado, para nos ensinar. E abençoa todos os Teus servos e servas que sempre estão, Pai amado, aprendendo na Escola Bíblica Dominical. Conceda a Tua bênção, a Tua graça para cada um de nós. Pai amado, também agora eu quero interceder
por todas as pessoas que pediram oração, especialmente a Duda, Pai amado, aquela menina, aquela moça, meu Deus, a glória, faça um milagre na vida dela, Pai, e também faça milagre, Pai amado, na vida daquelas pessoas que foram salientados seus nomes aqui, pedindo oração, Pai. O Senhor é um Deus de milagre, um Deus que pode todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus, que esse milagre seja uma realidade na vida das pessoas que pediram oração. Obrigado por tudo. Abençoe Marcelino, a sua família, o Edgar, a sua família e toda a nossa família, Pai. Sejam abençoadas neste domingo. Em nome do Senhor Jesus Cristo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, esteja repousando sobre todos nós, agora e para sempre. Amém! Amém! Shalom, Adonai, Parabéns, Rosângela! Deus abençoe a todos. Amém, Fiquem com pessoal. Deus. Está chegando o nosso Deus bazar, abençoe. hein? Muito obrigado. Está chegando o bazar.